antes, né, de você falar um pouquinho, que eu tenho umas perguntas assim que eu pensei, poxa, eu vou partilhar com a Fabiola essas perguntas para ela explicar um pouquinho, né, partilhar sobre a caminhada dela. Achei muito interessante quando você já começou falando que você saiu do Rio Grande do Norte, né, isso com 16 anos, para tentar descobrir qual era a sua vocação, a sua caminhada, o seu carisma, que é o que acontece muito conosco quando a gente está nessa caminhada de igreja, nessa caminhada da fé, quando a gente ainda está começando a conhecer, a dar os passos em direção a Jesus, em direção a entender realmente o que é essa grandiosa obra de Deus, né, nas nossas vidas. E aí, desde já, eu já fiquei pensando sobre isso, né, porque até para mim também, quando eu comecei através do EJC, né? Foi onde plantou a sementinha. Eu já visitava as missas, já ia para a igreja, porque eu sempre, né, eu tenho uma família católica e desde sempre eu já rezava. A minha mãe colocava eu e meus irmãos para rezar o texto, para ler o Evangelho, mas de fato eu comecei a conhecer Jesus através do EJC. Porém, o EJC, como o pessoal diz, né, é uma porta de entrada. A gente tem que ir atrás É, mais, né, de se aprofundar isso. mais, de poder mergulhar cada vez mais, né, em tudo aquilo que Deus é, né? E aí, eu particularmente demorei um bom tempo na minha vida, né, tentando descobrir qual era o meu lugar, né? Fiz parte de vários movimentos e também fiz parte de outra comunidade, né? Antes de vir para o Aleluia. E hoje acredito que eu sou muito feliz eu ter me encontrado no Geração Aleluia. Então é justamente isso que nós queremos colocar aqui, né? No caso, trazendo você, né, neste momento, para partilhar um pouco sobre que essa vida, né? Essa vida, digamos que em comunidade em relação às irmãs paulinas, como foi tudo isso? Como foi todo o seu trajeto antes de você entrar na congregação e depois? Então, eu gostaria que você partilhasse, assim, aí eu fiz umas pequenas perguntinhas, mas são bem simples, né? Deixa eu pescar aqui, deixa eu olhar a minha pesca, né? Que veio umas perguntas. Eu queria que você falasse um pouco da sua caminhada até o momento do chamado para fazer parte da congregação. No caso, em relação, como é que era, se você tinha uma vida religiosa, se você passou a ter a vida religiosa só quando entrou na congregação, quando conheceu, como era, mais ou menos, a sua vivência, né, com a fé, antes de você fazer parte da congregação. Sim. Beleza, tá bom. Então, antes de tudo, quero dar boa noite a quem está chegando, né? A Salete, Laís, Tamires. Eu gosto assim de dar um oi. Railane, com certeza, importante. Aí, Boa Johan, noite. Thelma, o Denis, tem um carinho enorme pelo Denis, Salete. Enfim, né? O pessoal que eu não consegui ver o nome, viu, gente? Janina, Lucas, quem está dando boa noite, quem está entrando, né? Depois pode fazer perguntas ou Com partilhar alguma certeza. coisa. Sim, com Thaís, certeza. Rayane, ó, Rayane lá. E um pouquinho, né, da minha experiência antes de entrar, quer dizer, tudo é a base, a raiz, né? Ninguém É, assim é do nada, Deus chama e então, sou de uma família católica também, né? Meu pai assim não era muito praticante, a missa sempre mais minha mãe, né? Minha caminhada começou aprendendo a rezar, como muitas de nós, aquelas primeiras orações em casa, né? Ave Maria, Santo Anjo. E ainda na infância fui encaminhada para a catequese. E eu posso dizer assim, Laís, que minha primeira experiência com Jesus foi nesse berço familiar, com orações simples, né? Onde muitas de nós aprendemos, repetindo, né? Eu gosto muito de pensar a experiência de fé de uma pessoa começa às vezes como uma repetição. Eu nem é entendia verdade. muito bem o que era missa, nem mas o fato de ver que ali para minha família era importante fazer aquelas orações, ou talvez ficar em silêncio, quieta na igreja, a gente vai se dando conta e tendo consciência do sagrado, né? É Ainda na verdade. infância, né? O sagrado que começa. Então a fé vai começando como, às vezes, como uma repetição mesmo, né? Na infância, o aprendizado é assim. Uhum. E foi É verdade. agora diante da minha experiência pessoal com Jesus, foi na catequese para a primeira Eucaristia, né?
E a minha catequista falando, eu tive uma catequese bem retrógrada, que hoje em dia a catequese se fala na iniciação, né, de vida cristã, é uma catequese renovada, bem legal mesmo, uma liturgia, né, graças a Deus está sendo renovada. A minha catequese foi aquela do Pio X, já ouviram falar, né, no Papa Pio X, em 1900. Era dialógica, pergunta e resposta. Quem é Deus? Deus é o Espírito perfeito, Criador do céu e da terra. Onde mora Deus? No céu e na terra. Então, eu tive essa catequese antiga, tradicional, mas que na época me ajudou muito, né? A conhecer os dogmas da igreja, tudo. E foi ali que eu fui fazendo uma experiência com Jesus, através do grande desejo, que era receber Jesus na Eucaristia, né? Nossa, que mistério, a Eucaristia, um pão silencioso, né? Como é que Jesus tão grande se deixa fazer nosso alimento? Então, eu queria entender isso, que é um mistério da fé, né? Na própria missa, o padre diz, eis o mistério da fé. Da fé. Mas aquela curiosidade de criança, de querer entender, isso me atraía muito, né? Para entender esse amor louco de Deus por nós e Jesus. E eu senti no dia da minha primeira Eucaristia, no momento que eu comunguei, aquela coisa de criança, a hóstia tem gosto de quê, não sei o quê, tal, né? Quem é catequista sabe, né? O medo da primeira confissão, normal, né? É verdade, é verdade. A gente fica Quem meio não tem, nervoso né? mesmo. Mas, enfim, diante da minha experiência de criança, eu fiz a primeira Eucaristia com 9 anos. Ali eu senti um chamado já, que eu posso dizer, né? E quando eu falo em chamado, quer dizer, não é coisa extraordinária, não, é simples. Eu senti assim uma grande emoção, uma grande paz. Nossa, Deus está falando comigo, né? Sem entender. O Dean está dizendo exatamente isso, né, Dean? A gente sente. É verdade. Mas sem entender muito bem, mas parece que era como um apelo, um desejo de estar sempre perto de Jesus. Nada a ver de ser freira, viu? Eu estou falando da minha experiência, né? Estar perto de Jesus. E esse perto de Jesus, eu fui sentindo, é um desejo para, assim, eu pensei, nossa, acabei a catequese, fiz primeiro a Eucaristia e agora? Aí minha catequista me convidou para ajudá-la na catequese, né? Ainda criança, pré-adolescente, eu continuei indo para a catequese depois da primeira Eucaristia. Depois, na minha cidade, o padre da época iniciou um grupo, um movimento bonito, infância e adolescência missionária. Eu comecei também a ser assessora, sempre trabalhando mais com criança e também como catequista, mas essa minha experiência na comunidade, né? Aí já tem um elemento importante, ajudar a comunidade, ajudar na sua paróquia, participar. Isso, para mim, já foi uma semente da minha vocação. Eu sentia que quanto mais eu ajudava, mais eu participava da missa. Era uma leitura que eu ia proclamar na missa, era alguma coisa assim que eu ia ajudar na liturgia. Poxa, mas todo mundo faz isso, faz. É a vocação de nós, leigos, né? Ajudar, participar das missas. Mas isso, para mim, Deus ia me chamando, né? Simples, né? Através da liturgia. Hoje a primeira leitura é interessante, quando eu rezava na minha adoração ao Santíssimo, tem muito se chamado, né, de Elias, que Deus diz, vá para lá que eu vou passar. E vem o vento, vem o furacão, e Deus se revela, fala na brisa suave. Então eu entendo a minha vocação bem antes mesmo de pensar em ser freira ali. De modo discreto, simples. Deus é simples, né? Tão grandioso, mas ele é tão simples. É verdade. Ali na participação das missas, através da oração do terço. E eu, como catequista também, então isso que eu sempre falo, alimentando minha vocação. E além dessa vida da igreja, eu estudava, né? Meu sonho era ser professora de português. Quem gosta de português aí, que está na live? Nem todo mundo gosta. Mas era o meu sonho, professora de português. Eu amava sintaxe, morfologia, toda essa coisa aí das regras, né? E também pensava, quem sabe, em casar, em formar uma família, né? Tinha aqueles paquerinhos e adolescentes, quem não tem, aquele menino lindo, né? Todo ano a gente se apaixona por um novo. Não, era adolescente normal, aprontava e tudo, né? Não ia bem em todas as matérias, não tinha as notas mais altas, era uma aluna mediana. Mas eu sentia que as coisas de Deus me atraíam. Não sabia o porquê. Até que quando eu estava assim, uns 15 anos, cheguei mais ou menos 15 anos, iniciando ensino médio e tal, eu
minha mãe era do Apostolado da Oração, então eu também, como catequista, eu lia muito essas revistinhas, coisas de igreja, né? Mensagem do Coração de Jesus, uma revista, outra tal. E geralmente nessas revistas, livros de igreja, vem muito comercial, propaganda dos carismas, de freiras, né? Sim. Salesianas, clarisses, carmelitas. Um detalhe, na minha cidade não tinha freira, não tinha congregação. E eu comecei a pensar, poxa, que é a vida das freiras? Aí eu pensei, mas não é para mim. Elas devem já nascer santas, né? Já nascer assim, muito certinha, falar bem suave. Aquela ideia que a gente tem de freira, né? Sim. Que a mídia mostra, né? Uhum. Aí eu pensei, não é para mim, mas eu tinha curiosidade. E um dia eu vi uma publicidade das Irmãs Paulinas, que não tem freira, das Paulinas no meu estado, no Rio Grande do Norte, como a em Teresina também não tem, né? Tem só livraria. Sim. Sim. E na publicidade dizia assim, tinha uma irmã, assim como eu, sem véu, nada, com a Bíblia aberta e dizia assim, jovem, venha ser uma missionária da palavra de Deus. E aquela frase assim me tocou muito forte, ser missionária da palavra. Porque assim, eu já ajudava na igreja, participava das missas, era catequista, mas eu sentia que parece que meu final de semana era todo na igreja, né? Eu ficava pouco em casa, mas eu sentia que aquilo, todo aquele fazer, ainda era pouco. Parece que Deus me chamava para algo mais. Sim. E eu sentia a necessidade de conhecer quais os outros caminhos, né? Mas eu não tinha claro, assim, não é que eu tinha aquele desejo, era mais uma curiosidade mesmo. E eu escrevi na época, gente, na época era carta, tá? Sou Dino, dinossauro, antiga. Eita, Fábio. 2003, tinha de celular, era orelhão ainda nas cidades, né? Quem é mais velho, acho que não. Ou então telefone fixo em casa. Mas eu escrevi uma carta para a irmã, e eu lembro que na carta eu perguntava um pouquinho como era a vida delas, tal, e no final da carta eu coloquei assim em maiúsculo. Eu compromisso, só para conhecer mesmo. E a irmã me respondeu a carta, me convidou para um encontro vocacional que era em Recife, e eu fui, e eu gostei muito. Ali eu fui conhecendo, passei um final de semana lá, tinha outras jovens, e eu vi que não era nem um bicho de sete cabeças, assim. Eram mulheres normais, né, que tinham feito essa opção e que eram felizes. Eu acho que esse ser feliz, sabe? Ver que existe uma espiritualidade, né, que dá identidade para elas, cada uma do seu jeito, elas têm a vida de oração, têm a missão. E eu fui vendo, poxa, quem sabe Deus não está me chamando para isso, né? E aí eu comecei o caminho de acompanhamento vocacional, né? Com uma irmã, conversando, tirando dúvidas, par de encontros. Então, minha história é muito simples, não tem nada de extraordinário, né? Mas, como diz a primeira leitura de hoje, da liturgia do Livro dos Reis, Deus, eu acho, falou comigo como essa brisa suave, foi no ordinário do dia a dia, né? Nas coisas simples. E ele foi me chamando, seja ali, por exemplo, o dia da minha primeira Eucaristia, em momentos de adoração ao Santíssimo. Acho que travou. A internet acho que da Fabiola tá falhando um pouquinho. Mas é bem isso mesmo, né? Aproveitando enquanto a Fabiola retorna, né? Muito interessante o que ela colocou sobre a questão de não ser um bicho de sete cabeças, o chamado, né? Às vezes a gente tem esse medo, essa preocupação de acreditar, né? Como a gente já sempre colocou. O chamado, você vai ter que abdicar de muita coisa da sua vida, que você vai ter que deixar de se dedicar a algumas coisas que você já tem colocado no seu dia a dia, mas não é, como ela falou, é algo chamado, é algo que deixa você alegre, que deixa você feliz com aquilo que você faz. Independente de ser na tua caminhada profissional ou na própria caminhada dentro da igreja, né? Como ela falou, né? Às vezes não percebemos o óbvio, exatamente, Raila. Voltou! Eu tava comentando, Fábio, tava comentando nesse instante, né, sobre quando você caiu, né, a internet caiu, que eu achei muito interessante você ter falado isso, né? A questão de não ser um bicho de sete cabeças, o teu chamado, né? Mas sim algo que te faz feliz, que te completa, seja você no seu profissional, seja você na sua caminhada da comunidade, da igreja, você servindo.
em alguma missão, mas é a forma como você consegue realizar aquilo, sendo você mesmo, é o ser, é realmente o ser, aquilo, né? Que Deus nos chama. Deus nos É, chama a ser. Ele nos chama a ser várias coisas, inclusive missionários no mundo, né? Que eu sempre comento muito com os meninos, né? Que é ser missionário até mesmo em ambientes que às vezes a gente tem um pouco de medo de poder expressar, como na nossa na faculdade, né? Ou no nosso trabalho do dia a dia. Você uhum. sentindo aquela vontade de você falar sobre a palavra de Deus, você não tem que ter medo de colocar isso, né? De falar realmente. Se Deus te chama para você falar um pouquinho sobre ele, de repente você vê um irmão que está passando pelo momento difícil ali, até numa parada de ônibus, de repente Deus te estimula a chegar e perguntar se o irmão está bem, se o que aconteceu. E quem está dando uma palavra de É, conforto é porque Deus ele nos move para isso, né? Como você estava falando, né? Sobre a questão de você participar e mesmo assim sentir ainda mais vontade de poder fazer ainda mais pela obra dele, né? e uma questão interessante que eu sempre me questionava, e eu acho que tem algumas pessoas aí, pode ser que a gente se questione, mas será que Deus está me chamando para esse caminho, né? Seja ele qual for, para Sim, uma comunidade de vida, para um grupo, para um é verdade. ministério, porque sempre a gente, quando a gente sente aquele desejo, ao mesmo tempo vê o medo, né? Mas eu sou Sim, sim. incapaz, suficiente. Eu Então, acho que é o próprio do ser humano, quase uma certa complexa inferioridade que a gente tem, porque é vem à verdade. tona a grandiosidade da missão, porque é sempre algo divino, né? E Sim, a nossa sim, fragilidade, né? A nossa fragilidade, os nossos limites. Aí eu é gosto muito verdade, de com pensar certeza. nos 12 apóstolos, né? Naquelas pessoas que Jesus chamou para estarem mais perto dele. Eram 12 pessoas muito limitadas, né? Muito. Então, E é então, justamente no nosso limite, na nossa fraqueza, que a graça dele age. Né? Porque se a gente já fosse perfeito, não daria espaço para a graça, né? é verdade. Como diz São Paulo, né? São Paulo apóstolo teve uma forte experiência, né? E ele vai narrar na carta aos Coríntios. E quando ele É assim verdade. pediu para o Senhor, parecia que ele tinha uma dificuldade, que a gente não sabe qual é, né? Um espinho na carne, uma coisa que era dolorosa para ele. E foi ali que ele sentiu que Deus dizia: basta-te a minha graça, pois é na Sim, sua fraqueza, né, que minha força é manifestada totalmente. Quer dizer, são nas nossas, exatamente. nos nossos limites que Deus vai trabalhando quando a gente se abre, quando a gente é É disponível, verdade. dá espaço para Ele, né? Por exemplo, uma Ah, pessoa muito tímida, né? Muito uhum. tímida. Eu sempre fui bem tímida. Eu tenho medo de falar em público, o que é que vão pensar, tal. Estou dando um exemplo. Acontece Às demais, vezes, uhum. às vezes Deus vai nos chamando justamente, Ele quer agir em nós justamente naquilo que é para nós uma maior dificuldade. Porque Ele quer agir no nosso limite, É né? verdade. É verdade. Os nossos medos, né? Ele capacita a Medo. gente, né? Ele capacita. Não tem como. A gente É. só tem que ter essa coragem de tentar, né? Porque se ele Ah, nos deixar. chama se ele nos chama e a gente deixa ele agir, pode ter certeza que aquilo vai sair da forma como ele quer que aconteça, né? É muito isso mesmo. Uhum. Então, deixa. Você tá conseguindo me ouvir? Porque eu acho que travou um Tô, pouquinho. tá Ah, travando, mas eu te ouço. Boa noite, Leandro. Aqui alguém está entrando, Leandro. boa noite, Grupo Leandro. Força Bean, Então, que bom. você partilhou um pouquinho, né? Antes, como você falou, né? Antes de você entrar na congregação. Aí eu gostaria de saber o que aconteceu após você entrar, assim, o que você acha que mudou em você depois que você Ah, passou a fazer parte dessa missão das Irmãs Paulinas, né? Assim, que eu acredito, né, que toda vez que a gente se engaja em alguma missão, em alguma comunidade, ou a gente se entrega ao chamado, né? Eu acredito que a gente vai cada vez mais mudando e aprendendo muito mais, né? Se aprofundando muito mais naquilo que Deus quer da gente, né? Então, eu gostaria que você partilhasse um pouquinho
pra gente sobre isso, né? O que que você acha que, meu Deus, a Fabíola antes das irmãs Paulina e a Fabíola depois das irmãs Paulina. Ah, tá certo. Então, uma das coisas que assim mudou muito em mim, você sabe, né? Nós freiras e os religiosos, freiras, a gente faz 3 votos, né? Pobreza, obediência e castidade. Ah, o Leandro, Serra Talhada, boa noite, Leandro. E, na verdade, não é que vai viver esses votos só no dia da nossa profissão religiosa, né? No momento que o jovem entra no seminário para ser freira, para ser padre, ou que a jovem entra no convento para ser freira, ou vocês aí, né, do Aleluia, que pertence a uma comunidade, a um grupo. No momento que a gente entra, e eu sinto que isso para mim mudou muito, é o sentido de não mais fazer a minha vontade, né? Quando a gente está na nossa casa, por exemplo, no domingo eu vou acordar a hora que eu quero, né? Aí eu vou sair com minhas amigas, coisas bem simples, bem óbvias, Sim, né? sim. Da liberdade enquanto fazer a minha vontade, né? E vem esses Uhum. dois conceitos. Liberdade é fazer a minha vontade. E no momento que eu digo sim, que é um sim na liberdade, né? Que ninguém me obrigou a entrar no convento, né? Eu fui porque eu Uhum. senti o chamado que eu desejei também. Eu fui tendo consciência que esse sim era dizer muitas vezes outros sims diante de coisas que eu não tinha vontade, que eu não gostava, por exemplo. Mas Incrível isso. por causa de um sim maior, né? É aquela coisa, Com certeza. eu vou olhar para o fim enquanto finalidade. Qual a minha finalidade? Ah, Sim. ser santa, né? Ser Uhum. consagrada. Para eu chegar ali na minha meta, né? Estou quase desenhando um caminhozinho aqui, para eu chegar na minha meta, no fim, finalidade, existem meios, obstáculos, mediações, né? Sim. Então, desde assim que eu não tinha vontade de fazer, que eu não gostava, por exemplo, por um amor maior, eu precisei fazer renúncias. Uhum. Qual foi a Sim. primeira grande renúncia? Se você for me perguntar, por exemplo, morar longe dos meus pais, né? Sim. Ah, eu tinha sonhos quando eu era adolescente, tal. Tinha, eu até disse um, por exemplo, ser professora de Professora. português. Aham. Mas eu ser freira, tal, e dar aula e eu não conseguir. E português, que aqui pode ser que no momento não, né? Então eu fui Sim. fazendo renúncias, mas não renúncias para ficar triste ou para ficar um vazio. Não, Sim. renúncias em vista de um amor maior. Eu fiz renúncias, né? A palavra escolher já diz isso. Deixo algo para trás para colher algo na minha frente, né? Para abraçar algo maior. É E no verdade. momento talvez eu não queria, não tinha vontade, mas eu também fui aprendendo a amar. Porque o amor também é aprendizado, né? Hoje é dia dos namorados, né? E quem tem namorado sabe que amor não é só física, eros, né? Do eros. Amor também é reciprocidade, é também Com renúncia, certeza. abnegação, é sacrifício. E esse amor por Jesus também tem sacrifícios. Ele é o próprio que nos ensina isso por excelência, né? É verdade. É verdade. Então, desde que eu entrei, por exemplo, eu fui vivendo coisas que a Fabiola antes, né? Eu era muito apegada aos Não. meus pais. Ali eu já ia morar longe de casa, porque não tinha um convento perto, né? Nem no meu estado tinha. Comida, comer coisas, por exemplo, jiló, verduras, coisas que eu não era acostumada a comer. Eu estou dando esses exemplos bem, bem simples, mas é todo um estilo de vida, o dia a dia, né? A espiritualidade, cada grupo, cada carisma, congregação tem um modo de rezar, né? Uma espiritualidade. Eu antes não era devota de São Paulo Apóstolo, eu era muito devota de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo. Mas eu também fui conhecendo São Paulo, estudando a Uhum. Bíblia, né? O ensinamento da igreja. Então, foi uma série de coisas que foi mudando, né? Mas a Deixa eu... nossa essência, a nossa personalidade nunca muda, né? Aquilo que Uhum. é de Deus em Deixa eu lhe pode interromper perguntar. rapidinho. Sobre isso que você falou, né? Da questão, o exemplo que você usou de você ter deixado seus pais. Puxando também já para outra pergunta que eu ia fazer para você, em cima disso, né? Você teve, no momento que você estava começando já a caminhada né, na congregação das irmãs, você sentiu medo ou dúvidas em relação à sua decisão? Porque realmente o fato de você ter deixado, né, seus pais, pais, né, a gente é apegado e tudo,
Se você, como foi, assim, se você sentiu realmente, Senhor, será que esse é realmente o meu caminho? Porque a gente sabe que a gente constantemente se pergunta muito, né, sobre várias coisas para Deus, né? E geram muitas dúvidas e questionamentos que na nossa conversa, né, no secreto, a gente coloca para Deus, né? Então eu gostaria de saber, porque também você falou que esse sacrifício, apesar de ser um sacrifício, mas foi por um amor maior. Então eu acredito que tenha se preenchido, né, o seu coração com esse amor, mesmo sabendo que você, né, deixou o seu pai, sua mãe, mas eu acredito muito nisso, né, de que você também foi inundada pelo amor de Deus, né, nesse momento. Então, gostaria de saber se você enfrentou nessas perguntas, questionamentos, essas dúvidas, né, do seu espiritual, os momentos de oração. Com certeza. Ó, entrou aqui a irmã Alice Silva, também a irmã Paulina, o Getúlio, meu amigo. Opa! Bem-vindos. Então, sim, com certeza, eu tive muitas dúvidas. E as dúvidas sempre nos acompanham, né? Porque nós não somos Deus para ter a certeza do que vai acontecer o dia de amanhã, né? Os filósofos já dizem, o amanhã não existe, né? É Eu nem sei verdade. se eu vou estar. Então, essas dúvidas existenciais sempre nos acompanham, principalmente no início da caminhada, né? Isso é muito normal e eu acho que é até saudável, é muito humano, né? Mas tinha muitas dúvidas mesmo. Será que esse é o caminho? Será que não é, né? Os meus pais, eles não eram muito de acordo, não, né? Que eu fosse ser freira. Eles antes me achavam muito nova para sair de casa, que eu sou a filha mais nova. E a mais nova sair de casa primeiro do que a mais velha, como é isso? Então, Mas assim, nesse sentido, eu fui, e a irmã que me orientou, minha orientadora vocacional, sempre me deixou muito tranquila, né? E eu gosto de falar isso também para os jovens que estão discernindo a sua vocação. Fazer uma sim, experiência na religiosa, numa congregação, no seminário, não se cobre tanto para ter certeza se é isso. Se você tem a motivação, tem o desejo de discernir com a sua vocação, é lá que você vai descobrir, é é fazendo a verdade. experiência, né? É Ninguém vai se verdade. casar com outra pessoa se conhecer no dia do casamento. Talvez há muitos anos Então, atrás acontecia isso. Hoje em dia, quer dizer, é um processo, né? Um é, conhecimento. Então, é essa verdade. experiência de sair da minha casa, como eu falava, entrar na congregação, foi, antes de tudo, Uhum. eu fui muito aberta, sabendo que poderia ser isso ou não ser, né? E no fundo a gente quer ser feliz, né, Laís? E a gente É tem medo. E se verdade. não dá, se não foi isso? É Mas eu verdade. conversei, É verdade. né? Conversei muito com meus pais e eles diziam para mim, isso me dava muito apoio. E no momento que você vir que não é isso, a nossa casa está de Ela portas tá. abertas. Eu sei que eu poderia voltar, né? Sim, sim. A vida continua, não foi isso. Mas pelo menos eu ia para lá tirar uma dúvida, né? Ver se Uhum. era isso. Não. Porque muitas vezes, muitos jovens ficam com desejo de seguir aquele caminho, aquela vocação, mas por causa da dúvida sempre fica em cima do muro, né? Com medo de errar, É, é verdade, é né? verdade. E tem uma Acontece frase muito. que Acontece muito. que Pode eu não falar. lembro o autor, mas diz assim, o erro maior, né? Permanece no erro aquela pessoa que não arrisca, né? A maior erro do que Então, você tentar arriscar, ou então do que você ficar com medo e nunca arriscar. Então, isso para qualquer em tudo. experiência, às vezes é experiência de faculdade, né? Tem gente que Em tudo. termina o ensino médio, está numa dúvida, ai, que curso é esse que eu não me conheço, não sei se vai dar certo. Uhum. Tente escolher aquele curso, né? É num grupo, Sim, eu quero fazer parte desse grupo, esse ministério, mas não sei, né? E se não for para mim, você só sabe arriscando. arriscando. Você É sabe, aquilo, né? A ninguém questão da vocação, né? A vocação, como é, você colocou muito, muito bem, assim, é o exemplo que você deu do casamento, né? De você não vai casar com uma pessoa no dia que você conhecer ela e já vai casar. Você vai conhecendo, né? Pra saber se é aquela pessoa, não que você quer, né? Levar pro resto da sua vida com você, né? Seu companheiro pelo resto da vida. Então a vocação, ela é muito isso, né? Você também não precisa se obrigar ou ficar preocupado se de repente você decide conhecer alguma comunidade, algum grupo, quer ser vocacionado naquele grupo e você acabar não se encontrando lá. Não quer dizer que o caminho terminou para você. Você vai conhecendo outros lugares até você achar seu carisma, né? Que é algo que eu acredito que
muitos jovens, às vezes, têm esse medo de talvez não se encaixar em um grupo e já ficar com essa preocupação de ou então acabar se afastando, ou então desistir da caminhada, aos poucos parar, né, de ir. Então, é interessante que se tenha essa ideia, né, de que você pode, Deus vai mostrar o caminho para você, né? Você só não pode parar no meio da estrada. Para você descobrir, você tem que continuar caminhando, né? Vai aparecer vários locais para você, né? Imagina, a gente está numa estrada caminhando em as várias vilas que a gente está passando até encontrar aquela vila certa, aquela cidade certa que a gente quer morar. É como isso, né? Perfeito. E ó, boa noite ao Padre Luciano, que é um padre da Arquidiocese de Natal. O Padre Luciano, ó, está nos vendo. E Boa noite. é interessante pensar nisso, né? Porque Jesus, quando chamava as pessoas para seguir, por exemplo, eu gosto, né? Aquela passagem do Evangelho de João, que os discípulos dizem, mestre, onde moras? Tipo assim, qual é o seu endereço? E o que é que ele diz? Vinde e vede, né? Uhum. É como se ele dissesse, venha fazer a experiência comigo, né? É verdade. Sigam-me. Quer dizer, ele convida para uma experiência, né? Ele não dá respostas prontas para nós. Ah, vai dar certo, não vai dar. E isso requer de mim o quê? Também tem iniciativa, né? Tem jovem que, tipo assim, tá sempre braço cruzado, ah, ninguém me convida para ir para a igreja, ninguém me convida para. Quer dizer, é Jesus que convida, usa mediações, mas eu também preciso dar um passo. Eu também preciso ter coragem, né? Para É. estudar a mesma coisa. Ah, eu quero tirar uma boa nota no Enem, por exemplo. Passar no concurso. Mas eu vou passar no concurso se eu não faço a minha parte, né? Não, eu tenho que estudar, tenho que me dedicar. Então, eu tenho que me abrir para essa experiência, né? Fazer a minha parte. Deus faz a dele, mas ele também Sim. conta com a nossa colaboração, né? Ele nunca invade a nossa liberdade. Isso é muito importante na resposta vocacional. Ele nos chama, a gente pode sentir aquela inquietação, aquele desejo, mas tem um momento que a resposta é sempre pessoal, sou eu que vou dar. Pode ser que alguém do grupo diga, olha, Deus está te chamando, eu sinto que você tem esse dom e tal, mas nada vai mudar se eu não me coloco, né? Sim, é verdade. Então, nesse momento, se tem algum jovem, alguma jovem, ah, eu não sei, mas eu quero conhecer, às vezes tem vergonha, tem medo, né? Se coloque, arrisque, a gente não tem nada a perder, nada. É, Nós só com certeza. perdemos quando não arriscamos. Mas só o Sim. fato de ter arriscado, se eu vi que era esse caminho, que bom. Se não for, também que bom. Porque pelo menos eu tirei dúvidas, né? E vou poder ajudar outras pessoas. Então, não é que eu já fui tendo certeza que ia ser freira. Não, eu fui para conhecer, né? Porque eu tinha um desejo. Mas eu fui percebendo que era essa vocação no sim do dia a dia, Uhum. né? É como Sim. também acredito na vida dos casais. O sim do casamento não é só no altar ali. Sim. É dia, todo dia de manhã, quando levanta, quando acorda, né? É sim, a gente precisa estar renovando o sim todos os dias, né? É. O meu E o sim nosso sim está para no Deus, então, hein? Deus, todos os dias, e nas pequenas e grandes coisas, naquelas que mais nos custam e nas que menos nos custam, né? Porque senão vai esfriando e tal, e depois eu vou perdendo o sentido. Por que eu estou aqui, né? É Então, verdade. renovar esse sim todos os dias é importante. Com certeza. Alguém, É, como você alguém falou, né? Uhum. Quem quiser, tá aberto, gente. Podem perguntar. Como Ah, diz o meu fundador, a hora é agora. Com a Fabíola exatamente. aqui, nossa convidada, a hora é agora. Então, fiquem à vontade para tirarem alguma dúvida sobre a questão de vocação, de chamado, né? Mas é bem isso mesmo. O fato da gente estar na caminhada, a gente vai aprendendo muito. Não é, a gente vai ganhando experiência, né? Como você disse. Mesmo que um local não seja aquele local para a gente na caminhada, né? Seja outro carisma, mas a gente leva uma bagagem de experiência daquele primeiro lugar que a gente fez parte, né? Porque Deus ele está sempre nos renovando, né? Ele está sempre fazendo a gente conhecer mais. Não é à toa que Ele é o dono da sabedoria, né? E nós podemos também adquirir essa sabedoria através de todas as experiências que a gente vive, seja numa missa, seja num grupo de oração, seja servindo, né?
em alguma missão, a gente sempre tá ganhando essa experiência ao passo que surge um carisma na gente, que a gente pode encontrar em algum lugar, uma vocação de algum grupo que já esteja firmado, que já esteja na caminhada, como também, às vezes, Deus chama a gente até digamos assim, a gerar um novo carisma, né? Porque a gente vê que existem muitos grupos, muitas ordens religiosas, mas todas elas têm o mesmo caminho, que é Deus, né? Todas elas levam para o mesmo caminho, que é Deus. Porque nós todos somos como diz na palavra, nós todos fazemos parte do mesmo corpo, né? Estamos unidos em um mesmo corpo, que é Cristo. Então, a gente tem que pensar muito nisso, a gente tem que se dar a oportunidade de conhecer mais, de não ficar somente... assim, toda oração é válida, mas ter essa ousadia de querer conhecer mais o que Deus quer de nós, porque se a gente fica parado, é como literalmente como se a gente estivesse no carro, nós somos o motorista e Deus é a estrada, né? E ele é o caminho, mas se ele nos deu a liberdade de nós sermos os condutores daquele carro. Mas se a gente não engatar a marcha e não ir adiante, a gente vai ficar parado para sempre sem saber o que a gente pode, o que a gente pode contribuir, né, para o mundo, o que a gente pode fazer, né? Não só para nós, mas realmente entregar, né? Entregar para o mundo, porque a vocação é isso. É a gente fazer a parte de algo que a gente ama e esse amor ser tão grande que transborda para o mundo, né? Para a obra de Deus, né? Levando em consideração o fato de ser tudo aquilo que você realiza, né? Não só na evangelização, como também na sua própria vida, no cotidiano. Se você faz algo que você ama, você não fica frustrado, você vai estar sempre alegre e você vai estar sempre firme na fé. Como diz a passagem que eu compartilhei com você, né? Que ele fala que nós vamos andar sempre firmes na fé. A partir do momento que a gente está fazendo aquilo que a gente é chamado a fazer. Porque a gente não vai se sentir estagnado, a gente não vai se sentir frustrado. Porém, a gente também tem que entender que esse caminho a gente vai encontrando com o tempo. Que Deus ele nos dá a oportunidade de recomeçar todo dia, enquanto nós estivermos vivos. E até mesmo quando a gente for se encontrar com Ele, mas tipo, nessa vida terrena, ele nos dá essa oportunidade de recomeçar todos os dias. Justamente para que a gente possa se encontrar nele e fazer uma obra maior, né, para o mundo, através de tudo aquilo que a gente pode realizar para o nosso próximo, né? Eu acho muito incrível, né? Incrível o fato de você persistir, né? Você não desistir diante das situações e frustrações e preocupações. Quando você é capaz de recomeçar, né? De você ter aquela certeza de que a tua fé, tudo aquilo que Deus quer de ti, Ele todo dia, Ele nos dá o fogo do Espírito Santo, todo dia Ele nos dá. Então, basta nós termos essa ousadia, basta nós realmente percorrermos a estrada até encontrarmos aquilo que nós queremos para nós e queremos para o mundo. Com certeza. E São Paulo apóstolo viveu muito bem essa experiência, né? São Paulo era um doutor da lei, um conhecedor das escrituras, alguém que até perseguia os cristãos, né? Por não confiar naquele grupo. Que é aquele grupo, né? Que segue Jesus, esse ensinamento, ele perseguia. E foi diante dessa experiência com Jesus, né? Naquele caminho de Damasco, e ao cair por terra, caiu também todas as convicções, aquela ideia talvez fechada que ele tinha, né, daquele Deus que ele acreditava. Ele fez uma nova experiência e, além de tudo, ele encontrou, né, com Jesus e se abriu com muita humildade, né, ao dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Se antes Paulo tinha, né, um grupo de pessoas para perseguir os cristãos, ele ali passou a ser conduzido por Deus, né? E se colocou como esse apóstolo que estava recomeçando todos os dias. E Paulo sofreu muito. Se a gente vai olhar nas cartas dele, né? Ele foi preso, chicoteado, apedrejado. Mas é engraçado que quando ele foi preso, né? Sim.
quando ele foi preso, né, que você mencionou, ele mesmo preso, ele fala com alegria, né, daquilo que ele tá vivendo. Mas por que que ele fala com alegria? A gente pensa, meu Deus, a pessoa tá presa, a pessoa tá vivendo um momento assim tenso na vida e tá feliz. Mas é porque ele sabia o que ele estava fazendo, que o que ele estava fazendo, ele amava. Porque Deus fazia parte daquilo que ele estava fazendo, né? E que é justamente isso que nós precisamos viver também, né? Porque se nós vivermos com isso, com essa alegria, na certeza daquilo que nós estamos fazendo, com certeza nós vamos conduzir a nossa vida de uma forma totalmente diferente, né? Mas a gente, como eu falei, a gente também não precisa se culpar, se frustrar, se desesperar se a gente ainda não encontrou o caminho. Todo dia nós temos essa oportunidade de encontrar o caminho, não é? Só depende de nós e depende também da gente pedir para Deus dar um discernimento para a gente, né? É. Todos os dias, né? Pensar que Deus nunca desiste de nós. Essa é a fé na ressurreição. Tem pessoas que dizem, não deu certo aquele relacionamento, não deu certo isso, eu procurei. Pessoas que, às vezes, diante de tantas experiências, até sempre vai percebendo que, por exemplo, muitas, inúmeras experiências não se encontraram ainda. E aí, estou perdido? Não. Deus nunca desiste de nós, né? A força da ressurreição, vida nova. Sim. Então, levante-se, né? Levantar a cabeça e seguir. E tentar mais uma vez. É porque, às vezes, nós mesmos desistimos de nós, né? Aí a gente acha, ninguém está acolhido e não sei o quê. Mas, no fundo, quem faz essa experiência do amor de Deus, ele nunca desiste de nós. Independente se vem críticas, se eu não sou bem acolhido, isso, aquilo, dificuldades, como São Paulo, né, que a gente está falando que viveu tantas dificuldades, os próprios colegas judeus, né, que ele não foi bem acolhido quando ele começou a seguir Jesus, mas ele tinha um foco, ele sabia por quem ele estava fazendo aquilo, né? Não era por Pedro, nem por Apolo, para agradar X ou Y, era para agradar a Deus. Então, as dificuldades, mesmo de relacionamento ou as outras coisas que vão surgindo, aquilo vai sendo difícil, vai, mas eu vou dando sentido àquilo, porque eu sei por quem eu estou fazendo, né? Por que causa, né? Por qual motivo. Então, isso é ter uma meta clara, né? Ter uma meta clara, sabe? Né? O que me fez chegar aqui, né? Meu primeiro amor, e aonde eu quero chegar também. São duas perguntas importantes no discernimento vocacional. Aonde eu quero chegar? O que eu quero da minha vida, né? E nesse sentido de fazer a experiência com Jesus, do chamado, porque as outras coisas passam, muitas coisas, pessoas passam, né? Às vezes a gente se decepciona, a pessoa era significativa para mim e tal, me decepcionei. Situações passam, experiência, às vezes a gente vive momentos de oração assim que nos dá arrepios, que a gente reza bem, e às vezes a gente reza, parece que Deus silenciou, né? E agora? Ele não está mais me chamando? Não, né? Ele não passa, ele se revela de formas diversas. Cabe a nós a escuta, né, de Deus nos acontecimentos, nas pessoas, muita oração e muita humildade também, né, para reconhecer que nós sempre somos discípulos, ele que é o mestre, né? Nosso fundador, Padre Trione, dizia, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo se define no Evangelho de João. Então, para nós, das irmãs paulinas, nós contemplamos Jesus, esse Cristo todo, integral, que é o caminho, se revela no caminho do dia a dia, é a verdade, né? Se revela na Sagrada Escritura, e a vida, né? A nossa vida. Né? Então, é importante também, eu estou falando um pouquinho da nossa espiritualidade, mas à medida que cada jovem vai conhecendo o carisma de congregação, de grupo, comunidade de vida, percebendo, eu me identifico com essa espiritualidade, eu me identifico com o modo de rezar, com o modo de realizar a missão, né? Ter esse autoconhecimento de si e também esse conhecimento do caminho, né? Que a igreja propõe entre os vários carismas para seguir Jesus. Eu já ia até pedir para você falar assim, dar um pouquinho um conselho, né? O que você colocaria para nós, né? Para os jovens, para que eles tenham, digamos que assim, um direcionamento, pronto, um direcionamento em relação à vocação.
como você estava falando, né, sobre a questão de se identificar com a forma de rezar, né, e aos poucos se identificando com o carisma, né, qual conselho você daria para os jovens que estão iniciando a caminhada, que tem muitas dúvidas, né, se realmente é aquele lugar que eles estão indo, participando, se realmente é ou não o lugar deles, assim, qual conselho você deixaria para esses jovens relacionados a o chamado a uma vocação, né, a seguir um carisma? Isso. O primeiro conselho, às vezes, né, eu digo a partir da minha experiência, a gente assim quer encontrar um caminho, digamos, perfeito, sem dificuldade nenhuma, aquele que a gente sente que vai nos preencher totalmente. É a questão do ideal, né? Da idealização. Então, o perfeito só Deus, né? Quando se trata coisas do âmbito humano, sempre vai ter alguma coisa que talvez para nós vai ter dificuldade, talvez não vai me complementar 100%. Isso é muito normal, né? Então, nunca tenhamos a pretensão de algo perfeito, de nos sentirmos 100% saciados, né? Primeiro conselho, que às vezes a gente nunca se encontra porque quer sempre um caminho perfeito, né? Tipo assim, aquele Com certeza, é verdade. tropical 100%. Isso é quase impossível, né? Nem nós somos. Então, A, se- a segunda coisa é buscar uma orientação. Muitas vezes muitos jovens e nós adultos temos medo, vergonha de falar das nossas dúvidas, das nossas crises para alguém, né? Porque a gente tem dificuldade de se acolher. Então, não ter medo, não ter vergonha. Claro que a gente não vai ficar falando para qualquer pessoa, nem em qualquer lugar, mas buscar uma orientação, né, de alguém que você confia, jovem. É um padre, é um leigo, uma leiga, alguém do grupo que tem um pouco mais de experiência. Se você está com dificuldade, às vezes, claro, as respostas já estão em nós, mas para a gente encontrar essas respostas, às vezes precisa de um outro olhar, de alguém que tem um pouco mais de experiência, que vai nos questionar, né? Nos fazer perguntas sim. que a gente nunca se perguntou. Então, buscar ajuda, buscar orientação. Também rezar. A oração é muito importante. É tão difícil, né, nesses tempos que a gente vive, é uma comunicação frenética, muito barulho, muita rapidez, mas dá espaço para Deus, para oração, para silenciar, para escutar a si mesmo, né? Isso ajuda muito, né? Porque as respostas, a gente não encontra a resposta pronta, assim, num pacotinho. Elas Com vão ser certeza. Uhum. construídas. Então, rezar, É buscar verdade. ajuda, orientação e arriscar participar, conhecer, né? Participar da comunidade também, da sua paróquia, da capela, não sei, né? Buscar ajudar ali, né? Porque a experiência com Deus nos leva sempre a um serviço, ajudar o próximo também. Fabíola, sim, continuando seus conselhos. Você estava na parte da oração, né? Que era importante a oração. Que era um dos conselhos também. Buscar uma orientação de alguém, né? Isso de se acolher, buscar se conhecer um pouquinho e também dar espaço. Esse espaço significa, antes de tudo, tempo, seja 10 minutos por dia, meia hora, né, uma hora. Tempo e espaço geográfico mesmo. É um cantinho no quarto, que às vezes na nossa casa é difícil, né? É de manhã, é um pouquinho à noite antes de dormir. Quer dizer, para rezar. Rezar o quê? Rezar a sua vida, com um texto bíblico, um salmo. É muito importante, eu gosto, me ajuda muito a rezar, por exemplo, o evangelho de cada dia, né? A igreja Ah, é sim. tão bonito, é o caminho da igreja, a liturgia, né? Tem um Sim, a percurso. liturgia, é verdade, Cada é dia, verdade. né, de acordo com o tempo litúrgico, com o santo do dia, quer dizer, vai nos dando evangelhos, leituras que vai nos ajudando no nosso caminho de fé. Rezar o evangelho do dia, a palavra, né? E percebendo, né? Que apelo eu sinto que Deus me faz. Às vezes é uma simples frase, né? Do evangelho que a gente passa o dia repetindo, fazendo ressonância, que Deus pode nos falar, É né? sim, é verdade. Também uma coisa que Inclusive, ajuda, conheço jovens que têm tipo um caderninho de oração. oração, de Sim. anotar, né? Anotar ali as moções do Espírito, né? Frase Ah, de é Santo ótimo. Inácio de Loyola. E anotando, porque no final da semana, no final do mês, você vai relendo e vai vendo, nossa, como é que Deus Isso. está conduzindo a minha vida, né? É um É, sentimento que vai sendo frequente, é um apelo, né, para uma atitude. Então, isso ajuda muito no discernimento vocacional. Você vai se conhecendo e conhecendo aquilo que Deus
vai te propondo para a sua vida, né? Esse itinerário espiritual, é um caminho espiritual que a gente vai fazendo. É incrível como a importância da oração, mesmo como você falou, né? Mesmo que seja apenas um salmo naquele dia, ou mesmo se você pega a liturgia para conduzir o teu dia, facilita demais, assim, você poder direcionar as suas atitudes, porque às vezes tem dias que a gente acorda desanimado ou preocupado com alguma coisa e de repente a palavra que Deus coloca na hora que você abre a Bíblia ou lê a liturgia é justamente uma palavra de conforto, uma palavra de confiança, de esperança, né? De fé. E isso te motiva, né? Você sai de um sentimento que você começa o dia com a sensação de que aquele dia não vai ser bom para você, para um sentimento de que, poxa, Deus está me dizendo que o dia pode ser bom, que vai acontecer coisas boas, que eu tenho que acreditar nisso, né? Que eu tenho que ser firme, que vai dar tudo certo. Então, é muito isso, né? Sempre Deus nos dá conforto através da palavra dele, né? Por isso a importância da oração, né? Por mais que seja um pequeno momentozinho, assim, que você tire, mas é bom que a gente não deixe, né? Não deixe de tirar esse momento para Deus, né? Porque é muito importante a gente permitir que Ele conduza a nossa vida, né? Eu mesmo nesses últimos dias não estava conseguindo me concentrar muito nas orações, né? Confesso que eu estava não deixando de orar, né? Aquele momento que você não está muito bem, mas não, vou orar aqui porque eu não posso deixar de orar. E felizmente Deus sobre colocar as palavras certas para mim, né? Para que eu tivesse essa motivação novamente de continuar na estrada, né? Percorrendo, dirigindo, né? Continuar na estrada em busca da certeza de que para cada um de nós Deus deseja e quer que nós sejamos felizes, né? A gente tem que ter essa certeza, né? De que Ele quer que nós sejamos felizes. Ele não quer uma vida de tristezas, uma vida. Não, Ele quer que nós acreditemos nisso, né? De que nós fomos feitos por Ele para nós sermos felizes, né? E Ele nos dá todas as oportunidades. Às vezes a gente não enxerga, né? Mas Ele nos dá, seja através de uma pessoa, seja através de alguma ação que você faz, você vai percebendo o teu caminho, né? Quando você vai se deixando conduzir por Deus e ao mesmo tempo não ficando parado, né? Não deixando também de agir, né? Eu sempre tenho isso na minha mente, aquela passagem que fala que Deus nos deu um espírito de ousadia, né? E é isso, é justamente isso, a gente tem essa capacidade, né? De continuar agindo, mesmo diante de um dia que não está sendo muito bom, mesmo diante de algum problema que a gente esteja enfrentando, mas essa certeza de que a gente é muito maior do que nossos problemas, porque nós temos um Deus muito maior do que tudo isso, né? É bonito isso que você diz, Laís, um Deus muito maior do que nossos problemas. Pensar que Deus é o nosso Criador, Ele nos criou, é nosso Pai e Criador. Então, quem é a pessoa que nos conhece mais que tudo? Ele. Ele nos conhece já, bem mais do que a nós mesmos. Então, por exemplo, mesmo na oração, você dá o exemplo. Tem dia que, de fato, eu também tenho dificuldade de rezar, e tenho distração, tenho dificuldade. Ele fala até nas distrações na oração. Né? Oração que não é só repetir palavras ou leituras, mas é tudo, né? Deus está presente em tudo. A onisciência de Deus, né? Quando a gente aprende na catequese. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Isso. Quer dizer, ele está presente em tudo, né? Desde aquele pensamento que eu tenho, que às vezes é uma distração, desde aquela dificuldade que eu estou vivendo, desde aquilo que está sendo a resistência para eu rezar. Eu posso perguntar ao Deus, por que será que eu estou sentindo isso? E se eu começo a perguntar para ele, ele vai revelando. Então, isso também ajuda no caminho espiritual, a perceber quais são as minhas dificuldades de oração, de concentração. É ansiedade? Ah, mas se é ansiedade, ok, normal, eu não vou me assustar. Tem outra causa por trás, né? Por que eu estou ansiosa, ansioso? É medo, é preocupação. Então, a gente vai fazendo essas perguntas para Deus e Ele vai revelando. E quando a gente percebe, às vezes eram coisas pequenas, mas eram muitas coisas, foram se juntando, né? Então. E olha, estava sendo um perfeito para eu conversar com Deus, né? E Ele sabe o que é. Então, quando a gente vai se abrindo, mesmo na oração para isso, quer dizer, nada fica fora da oração, tudo se torna oração, né?
até mesmo as dificuldades, distrações. Ah, eu tive aquele pensamento na oração, que pecado e tal. Mas, Deus, por que eu estou tendo esse pensamento? O que é que você quer me falar com isso? Né? Então, é muito importante a nossa vida de oração, a gente ir para a oração desarmado, aberto, para escutar. Escutar-se e escutá-lo, né? Às vezes a gente quer falar, né? E os pensamentos. E o que é que Deus está me falando, né? Com tudo isso? É verdade, é verdade. Contemplar. E aí que entra a contemplação. Então, tudo isso ajuda muito no discernimento vocacional, né? Um momento de oração que pode ser na capela, pode ser diante do Santíssimo, pode ser na minha casa, ali, um breve instantezinho, ou um lugarzinho que eu consigo, mas também, às vezes, até no ônibus, quando eu estou contemplando os moradores de rua, eu posso fazer minha oração. Santa Teresinha dizia, um simples olhar ao céu, feito com fé, já é uma oração, né? Vou purificando o meu olhar, o meu jeito de acolher as pessoas. Então, tudo isso vai sendo um processo de cristificação, né? Eu vou olhando o outro, amando como Deus faz, né? E quer fazer em nós. É verdade. Então, isso é para todo cristão, né? O fato de sermos batizados já nos convida a sermos pessoas, assim, diferentes, né? Somos filhos, filhas de Deus. E o filho, a filha, tem característica do seu pai, né? Então, bem colocado. É É, verdade. ser filho. A vocação de filho e filha de Deus. É uma vocação linda. Então, e quero deixar também meu convite, né? A gente ultrapassou uma hora, tínhamos combinado uma hora. Mas aí está o meu Instagram, né? Fabiola Medeiros. Quem quiser depois conversar em box ou conhecer o nosso carisma. Muitas vezes eu oriento jovens que, no fundo, dizem, eu acho que não é o carisma das Irmãs Paulinas, mas me fala de outro carisma que você conhece, irmã, por exemplo, tal. Então, quem quiser conversar, gente, estou à disposição. E é uma alegria Aproveite, muito grande estar. gente. Aproveitei esse anjo aí para poder direcionar vocês aí no caminho aí, né? Na estrada, que muitas vezes, né? A gente tem esses anjos, né? Deus coloca esses anjos para poder nos ajudarem, né? Na caminhada. Nós não caminhamos sozinhos, né? Nós não caminhamos sozinhos. Então, Né, na vida uns dos outros. Outras pessoas me ajudam, a gente ajuda outras pessoas. E eu tenho um carinho enorme, tá? Pelo grupo aí de vocês. Conheci alguns. Não lembro se você estava naquele encontro que eu participei. 2018. Eu acho que não. Acho que não Era. estava. Mas eu fiquei muito edificada com o testemunho, com o carisma do grupo, né? Na época, o Denis, eu lembro o Denis estava lá, tudo, e a gente falou sobre o batismo, a graça batismal. Foi bem bonito o nosso encontro. E eu acho que é isso que dá um colorido bonito à nossa igreja, né? Todos nós, de formas diferentes, carismas diferentes, o Espírito Santo é essa variedade de carisma, seguimos o mesmo Jesus, É né? verdade, é verdade. Discípulos dele. Então, desejo, assim, um ano, né? E começamos o ano de 2020 com tantas provações, né? Com essa pandemia, essas coisas. Mas isso não nos impede a fazer esse profundo encontro místico com Deus. Né? Sim, Talvez sim. seja uma oportunidade, né? Para silenciar, calar e dizer, Senhor, onde você está em meio a tudo isso? Né? De Que eu podermos também posso orar, né? Uns pelos outros, né? Também. tanto gestos de solidariedade, né, que a gente vê, não só notícias ruins, mas notícias boas também, e a gente sente que Deus está agindo, né? Está agindo ali nos médicos, está agindo através das pessoas, né, que estão sendo solidárias umas com as outras, e está agindo também na nossa vida. Ele sempre age, né? Muitas vezes de forma silenciosa, mas ele está agindo. Com certeza. Você tocou no assunto dos médicos, né? É um exemplo também, né, de vocação, né? Como a gente falou, questão profissional, né? De você ver a dedicação de muitos profissionais da saúde, não só profissionais da saúde, mas todos os profissionais que estão à frente aí, que a gente sabe que às vezes não estão nem descansando direito, mas estão se colocando à disposição, né, de cada um de nós, né? Isso também é um lindo exemplo, né, de chamado, de amor àquilo que faz, né? Que como a gente já tinha colocado, né? A vocação é justamente isso, é a gente amar aquilo que faz, fazer parte de algo que a gente se sinta feliz com aquilo, né? E que a gente alcance a glória de Deus através daquilo, né?
Então, para encerrar esse momento, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, Fabíola. Foi incrível, né? Tudo que você partilhou sobre vocação, né? Também você se colocar à disposição para qualquer um de nós, né? Que tenhamos dúvidas sobre isso, você também dá um direcionamento, né? Peço que Deus abençoe muito, muito a missão de vocês, das Irmãs Paulinas. Eu particularmente sou fã. Sou sim, conheço a livraria que eu fico namorando. Toda vez que eu entro, parece que eu quero comprar a livraria toda, assim, né? Só que eu digo, oh meu Jesus, ainda não tenho dinheiro não, mas vamos aqui levando aos pouquinhos. Mas é incrível, né, a missão de vocês de poderem, né, evangelizar através também dos meios de comunicação, de livros, de tudo que vocês disponibilizam, né, para a gente conhecer mais, que é muito importante também a gente ler, né, ir atrás de informações, porque isso também nos forma, né? Isso nos forma também, a gente conhecer sobre várias coisas, sobre os relatos, sobre as orações, sobre a própria igreja, né? E vocês conseguem, através da missão de vocês, transmitir isso pra gente, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de todas as irmãs, abençoe a missão de vocês, para que continue sempre sendo essa missão muito bonita, né? E evangelizadora, né? Que esteja sempre, São Paulo esteja sempre com vocês também, direcionando o caminho de vocês, né? Juntamente com Nossa Senhora também, né? Que ela possa estar sempre passando à frente, né? De tudo isso, porque é muito lindo ver, né, cada vez mais esse amor de Deus transbordando através de vários grupos, né, de várias congregações, de várias pessoas unidas no seu carisma, né, em cada carisma. É muito bonito isso, né? Porque, como a gente disse, né, tudo se une para um propósito maior que é Deus, né? Que é Deus e a união de todos nós, que é aquilo que Ele deseja, né? Eu queria convidar você a fazer a oração final, né? Se você puder. Você fazer a oração final, né? Por esse momento, né? Por nós, por tudo. Você falou Nossa Senhora, né, São Paulo. Eu convido a quem está entrando agora, a Vitalina, Amanda, Marcelo, a Flávia, nossa aspirante, Eduardo, tanta gente boa aí, né, que está conosco. Rezar Ave Maria, né? Amanhã é sábado, dia que nossa igreja dedica a Nossa Senhora, nossa mãe, que foi essa grande vocacionada do Pai. Maria nos ensina a dizer sim, né? Como ela disse, sim ao chamado de Deus, sim para ser a mãe de Jesus. Sem entender, né? Sem entender como ia ser, sem entender muita coisa, mas ela se colocou à disposição de Deus, se entregou totalmente. Então vamos rezar uma Ave Maria pelos nossos internautas, né, por todos os seguidores da página Geração Aleluia, por vocês, missionários, né, que fazem parte aí desse lindo carisma na igreja, pela família de vocês, pela saúde, e por cada pessoa que está aqui conosco, né? Nesse momento eu estou vendo que tem 10 pessoas, pelas intenções dessas pessoas que o Senhor conhece, né? E todos os jovens que neste ano estão discernindo a sua vocação, né? Que possam sentir as luzes do Senhor, que muitas vezes fala na brisa suave, como falou com Elias, mas que possam assim escutar e entender, né? Então, que Maria nos ajude, né, a escutar e a responder o chamado do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.